Nós estamos fazendo reuniões com um grupo, né? Um grupo que está se formando de estudos, né? Na área do que a gente coloca, que é a evolução humana, e inclui o comportamento, né? E a espiritualidade esclarecedora. Então, e acontece o seguinte: eu estava no corredor, né? E tinha uma pessoa parada. Ela estava perto de um sofá que tem, né? Estava parada. Eu fiquei observando, e a energia que ela, que ela emitia, né? Do duplo etérico, né? É uma energia que é por volta de 2, 3 centímetros mais ou menos, que era o que estava acontecendo, né? Eu fiquei observando a energia branca, branca, fumaça de cigarro, sabe? Quando fica meio azulada, meio acinzentada. Era dessa forma que estava se apresentando a energia dela, no duplo etérico, né? Com pulsos constantes, né? São muito sutis os pulsos, então não dá para a gente falar, nossa, que fantástico. Não, são pulsos bem sutis mesmo, né? O pulso não dá quase, ele é quase imperceptível se a gente não prestar bem atenção ou não souber o que tem que olhar, não tiver visto, por exemplo, isso antes, né? E eu fiquei olhando aquilo, né? Então, esse duplo etérico, ele era uniforme no corpo todo, né? Mas quando chegava na parte, no corpo todo que eu quero dizer, até uma parte, né? Porque quando chegava na parte da perna, né? Como a pessoa estava com uma calça muito justa, dava para perceber que o duplo etérico ele era menor, né? A perna era uma perna normal, um pouco mais fina, né? Mas o duplo etérico era menor. E quando chegava nos pés, ele era menor ainda, né? Eu fiquei só observando isso, né? Porque é uma constatação, a gente não tem que, eu pelo menos acho que a gente não tem que falar, estou vendo isso por isso ou por aquilo. A gente faz a constatação, conforme você verifica vários eventos, né, iguais, você pode até fazer uma especulação, né? Falar, isso me parece tal coisa, né? Eu fiquei observando aquilo, né? Mas não fiz nenhum comentário, né? Óbvio que nem dá para fazer. E ficou por isso, né? A gente não levou muito adiante. Bom, isso foi um fato, né? E agora eu vou relatar um outro fato. Aí nós estávamos na mesa, nós fizemos uma reunião numa mesa, né? Até tem uma gravação dela, que foi bacana, né? E eu observando as pessoas, eu pude, além de ver o duplo etérico, né, ver a aproximação de algumas consciências que pareciam ser curiosas e outras pareciam já conhecer cada pessoa pela forma que elas se acoplaram, pela forma que elas se aproximaram, né? E eu pude notar que em uma das pessoas começou a se formar como se fosse uma nuvem, o rosto dela começou a desaparecer, era como se a energia se embaçasse, né? E eu olhando para aquela pessoa de uma forma não, né, direta assim, eu olhava, continuava falando e tudo, eu fui percebendo que ela começou a perder energia, né? E ao mesmo tempo que ela perdia energia, a outra pessoa que estava com ela, que é a companheira, né, dele, ela ficava mais ativa, né, anotando as coisas, questionando. Eu só nessa observação toda fiquei pensando, puxa vida, o que está acontecendo aqui é uma coisa que acontece quase sempre, né? Quando você tem alguém que doa mais energia, as consciências espirituais, mesmo aquelas que ficam com a gente, né, elas tendem a ir para outra pessoa para poder receber um pouco dessa energia. Algumas vão,
até sabendo o que estão fazendo, mesmo que essa percepção seja distante, e outras, às vezes totalmente embriagadas ou dopadas, elas sentem que está vindo energia, se acoplam nessa energia, né? A pessoa foi ficando com sono e eu vi que ele estava capitulando a situação, né? Então, nesse momento, eu estava fazendo a gravação, com tudo, eu parei e conversei sobre o assunto. Então, ele me revelou que ele não estava mesmo enxergando, que ele estava ficando totalmente bêbado, né? Que a acoplagem desses espíritos é assim mesmo, eles são espíritos carentes, né? Espíritos que precisam de energia, se acoplam na gente, e quando você olha, você já era, você já está dormindo, né? Dormindo, ou mesmo é um processo sequencial, e primeiro você fica muito distraída, depois você não consegue colocar atenção nem o foco no que está acontecendo, que às vezes é um assunto até que você quer muito saber, mas você vai ficando dopado, você não vai tendo competência nem capacidade para poder entender o que está sendo falado, né? Porque até para colocar atenção e entendimento nós precisamos de energia. Com essa energia, com essa vitalidade é que a gente consegue realizar as coisas, inclusive a colocação direcionada da nossa atenção, né? Então, esse fato também ocorreu, eu conversei com eles, expliquei o que eu estava vendo, eles concordaram, né? Porque o acontecimento foi muito claro, e esse é mais um relato dessa percepção energética, né? E no caso, foi uma percepção de duplo etérico dos espíritos, tanto no primeiro caso que eu falei, no segundo, né? E que acontece a todo momento. E aí eu, às vezes, paro para falar, né? Porque é o que eu tenho que fazer, né? Na verdade. Então, é isso aí.